Os agentes das trevas, vulgo invasores do sistema Cristo, eles atuam numa frequência padrão muito baixa, semelhante ao da sistema Matrix, por isso que eles conseguem se infiltrar facilmente na Terra, seja corporalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, ou apenas energeticamente. São vários os tipos de atuações. Corporal, quando eu digo, é de forma instalada, como por exemplo a devoção aos deuses antigos. Fisicamente, encarnação. Energeticamente, através das vibrações. E pensamento mental é através de máquinas, de sistemas de pensamentos, da corrente coletiva da massa que vibra em padrões muito baixos, como é chamado de consciência coletiva. Começando pelos draconianos, muito conhecidos, tem uma linhagem de reptilianos e o representante na Terra é Satã. Veja bem que aqui nós não usaremos nomes complexos, até porque isso dá força para eles. Então, vamos usar nomes que nós da Federação usamos. Então, não se preocupem aqui com nomes exatos, porque aqui na Terra ninguém tem certeza de nada. Então, o importante é seguir a lei do alto, a lei divina, a lei de Cristo. E assim que são fichados esses seres. Esses répteis, eles atuam nas frequências da Terra, subterrâneas. Eles são responsáveis por guerras, ditaduras, criação de ogivas e bombas nucleares e de todo tipo. Não é porque eles são violentos que eles são burros. Eles são muito inteligentes, mas eles gostam de usar a sua inteligência para escravizar os menos favorecidos. Eles gostam de criar confusões, intrigas, ver os seres inferiores se matarem. Próximos são os arcontes. Esses gostam de atuar na linha do conhecimento. Gostam de desobstruir o conhecimento, confundindo as pessoas, trazendo informações falsas. Esses são os verdadeiros impositores das notícias falsas, como vocês chamam aqui na Terra de fake news. Veja que a linhagem deles possui um ser chamado de face oculta. Ele não mostra sua face, ele apenas observa. Ele observa, ele vigia, ele traz informações. Ele é um agente que trabalha diretamente para os arcontes. Eles são muito inteligentes, os arcontes, porque eles sabem que nós rastreamos. Então, o face oculto, ele tenta não se manifestar de nenhum jeito. No mundo espiritual, esse ser é chamado de espectro. Ele é um ser muito poderoso. E embaixo, o arquétipo Lúcifer, que é o anjo caído, né? É um ser que realmente existe, mas não possui esse nome. Nós o chamamos assim por conta da criação. Eles criaram esse nome, Lúcifer, para que os humanos, répteis o cultuem. Todos aqueles seres encarnados. Esses seres, eles forçam os inferiores a reencarnarem para cultuá-los. Olha como eles são inteligentes. Então, eles forçam os seres a vir à Terra obrigatoriamente para servi-los. Para assim criar uma egrégora negativa, densa. Os próximos são os cinzas reticulíneos, vindo de outra esfera. Esses são muito inteligentes também, mas eles lidam mais com a ciência. E os cinzas reticulíneos, eles são responsáveis pela ciência do mundo. A maior parte da ciência negativa. Aquela instituição grande, a NASA, ela já está sendo controlada por esses seres que se infiltram em todos os lugares. Os arcontes, eles se manifestam de forma energética. Eles gostam de sugar energia vital. Já os cinzas, eles são por pensamento, pelo mental. Inclusive, eles manipulam todos esses aparatos que vocês têm aqui. Inclusive, esse que estou falando agora e este aqui, computador, né? Eles têm acesso a tudo. Mas isso não é de se preocupar. Vocês não são bobos, vocês sabem que eles são muito fortes atuantes. Embaixo, os Zeta reticulíneos, que são os emissários deles, os enviados. Inclusive, uma vez caiu aqui. Embaixo deles tem os cinzas menores, que são praticamente manipulados. Eles são microconsciências criadas por estes seres, que são geneticistas, eles adoram copiar as coisas. Eles gostam de estudar os seres humanos e querem criar uma cópia. E esses cinzas menores são essa cópia mal feita da raça humana. O próximo, um pouco desconhecido,
mas já foi visto por alguns, são os marcianos. Esses seres, eles são um pouco assustadores e inspiram muitas histórias, assim como os arcontes. Eles lembram muito aqueles homens lobos, porém eles são grandes e têm partes humanas e partes animalescas. Eles são muito inteligentes também e eles sabem pilotar naves, eles sabem se transportar, eles são os verdadeiros burladores do tempo, os mercenários do tempo, vamos dizer assim. Eles conseguem acessar realidades distintas, são importantes para o trabalho dos outros, né? Que o convocam como uma espécie de mercenário para trabalhar. Eles só fazem isso, eles trabalham, cobram e executam, apenas. Não tem interesses em governo, não tem interesses em dominação, eles apenas querem ganhar o pão deles, vamos se dizer assim. Embaixo, esses seres, que é um nome terreno, porque ele foi criado na Terra, são os Ragnash. Esse ser, ele é como se fosse uma aranha que vive no subterrâneo, mas não é uma aranha como da Terra, é uma aranha alienígena. Eles vivem embaixo da Terra, eles são como emissores, eles vibram, eles são pequenas bombas, são extremamente hostis e perigosos. Pode ver muitas referências desses seres nos filmes, nas histórias. Eles realmente monitoram todo o espaço, além de enviar vibrações, é como se fosse um rastreador vivo. E embaixo, este pequeno ser, o Mako, é um ser muito esquisito, né? Repugnante, porque ele é um ser pequeno. E este ser também é inspirado pelas culturas nórdicas ou pelas histórias de contos de fadas. Ele é um pequeno ser peludo, extremamente hostil, mas ele parece bonitinho, ele parece fofo. Então ele tem essa intenção de realmente enganar. Eles vivem nas áreas mais florestais, áreas verdes. A função deles é também o monitoramento, eles são pequenos. Então eles conseguem sugar energia de plantas e de animais. São os obsessores do mundo animal. Eles praticamente são criaturas animalescas. E eles têm eles nem sabem da existência dos seres que comandam eles. Eles apenas são como os cinzas menores. Eles são pequenas consciências, confundido muitas vezes com os elementais. Muitos médiums encontram essas entidades, esses seres, e acham que são elementais. O próximo é uma raça muito desconhecida. É difícil de ter contato, porque eles vivem no fundo do mar. Eles são chamados de Aref. Eles têm esse formato esquisito. Eles não falam, eles não gostam de conversar, eles são introspectivos, eles apenas atuam nas zonas inferiores com o intuito de transmitir sinais. Por exemplo, a frequência Matrix. Eles conseguem replicar esses sinais. Eles são muito, muito tecnológicos. Mas esses seres têm uma especialidade interessante, porque eles são uma espécie de magos conscientistas. Eles usam tecnologia e magia. E energia, eles aprenderam. Muitos não os consideram hostis, porque eles não têm interesses em prejudicar ninguém, mas eles trabalham para as hordas hostis negativas. Então eles se enquadram sim nesse perfil, porque eles são extremamente inteligentes. Eles são conhecidos como os abridores de portais multidimensionais. Os Anel, embaixo dele, são seres mais encardidos, um pouco mais hostis, que eles gostam de atuar em regiões litorâneas. Então são seres que gostam de estar perto do mar. A energia, o fluxo, ele trabalha muito com energia. Ele é um ser que atrapalha o ambiente, porque ele derruba sinais, antenas, pássaros, aves, tudo para causar desequilíbrio. Então eles são seres atuantes dentro do sistema Matrix, como forma de causar corrupções internas. E os cíclicos são criaturas que vivem no mar e que eles são usados de locomoção, como eles são uma nave biológica. Sim, eles são uma espécie de nave biológica. Então eles conseguem transportar esses seres de um lado para o outro. E são hostis também. E por último, o Elo Sombra. Esse é muito misterioso, muito difícil, não tem uma identidade certa. Muitos dizem que ele controla tudo, que é um ser muito mais, inferiormente falando, né, superior aos outros. E ele é um ser que ele foi simplesmente expurgado, dizimado, destruído,
e apenas a sua consciência ficou viva. Então ele já lutou guerras, já teve confrontos e foi totalmente destruído, mas sua consciência continua viva. Por isso que ele se apresenta no formato de um capacete flutuante. Ele consegue criar rupturas no espaço-tempo, no campo mental, dentro da Matrix. Então esse é praticamente a sombra, os seres nefastos, as trevas. E o seu representante é o Frente Sombria, que já foi derrotado aqui na Terra. É um ser como se fosse uma avalanche. Ele entrou na Matrix derrubando tudo o que aparecia pela sua frente. Mas ele conseguiu ser impedido pelo sistema Cristo. Ele também é utilizado em referências de histórias, de filmes, mas eu não vou fazer assimilação, porque o intuito aqui não é elevar esses seres, dar força para eles, e sim formar vocês, médiums, mediúnicos, medianos, para que comecem a notar a presença desses seres que estão ocultos. Vocês não vão ouvir falar em nenhum lugar desses seres, vão ver referências, porque a Matrix nunca vai permitir.